Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde. Lembrando aqui, não é, para a lisura do nosso trabalho, que estamos gravando o conteúdo aqui da apresentação do Jornal de Saúde na TV Jornal de Saúde para depois disponibilizar na Rádio Jornal de Saúde, a nossa rádio web, né, a nossa TV web também. E sempre, não é, lembrando aí vocês que estamos aqui fazendo ao vivo, né, um jornal de saúde, onde procuramos comentar, elaborar, elucidar melhor as notícias que estão circulando no dia a dia, né? Por exemplo, começamos hoje com a notícia do Globo com há 28 minutos, não é? Greve de trabalhadores do setor aéreo atrasa 7 voos no aeroporto JK. Aeronautas e aeroviários param por 1 hora os voos, né? Em todo o país. É uma notícia também do diário ABC. A paralisação atrasa, cancela voos nos aeroportos de São Paulo e BC, não é? Você aí que está bem tranquilo e vai, não é, para algum lugar, né? Às vezes até importante, uma reunião, não é? E pode ser que você tenha algum probleminha aí com esses atrasos, né? Procura aí o seu agente de viagem, né? A agência, tudo mais, para obter maiores informações devido a essa greve no setor aéreo que já atrasa, não é? 7 voos no aeroporto JK, notícias de 28 minutos, né? Pode estar acontecendo várias coisas neste instante, tanto uma negociação, não é, com as direções aí dos lados, quanto também um aumento, não é, dessa paralisação, que talvez, gente, muitas pessoas não pensavam assim, não é? Se fosse hoje o governo do Aécio Neves, da presidência da República, né, essas paralisações poderiam se multiplicar no efeito dominó. Vamos ter, não é? Vamos ter sim, porque todas as medidas econômicas tomadas até agora pelo governo federal vieram contra, não é, várias categorias de trabalhadores, né? Contra a classe que não detém os meios de produção, não detém o dinheiro, né? Aquilo que move o mundo, né? Em máquinas e etc e tal, propriedades e tudo. Tem só o seu trabalho, não é, como mão de obra e precisa de ter o pagamento, não é, por esse trabalho. E isso cria, não é, um efeito cascata descompensador da economia. De um lado, os trabalhadores menos qualificados ou até desqualificados que ganham salário mínimo, que mal dá para sobreviver dentro do país, e do outro lado, não é, pessoas aí que, como Lula e até mesmo Barack Obama, não é, nos Estados Unidos, mas uma outra economia, uma outra realidade, né, que saiu de uma crise aí perversa, crise essa de corrupção também, não é? Parece que a semelhança e imagem do Brasil copiar, não é, o que vem do externo, mas só o pior, não é? Nós nunca copiamos o melhor, não é? Nunca invejamos o melhor no bom sentido, mas o pior nós copiamos, né? Os Estados Unidos passou por essa crise imobiliária, uma crise no setor financeiro, onde se criou uma enorme bolha no setor de valorização, revalorização imobiliária de imóveis, se vendendo imóveis, vendendo, todo mundo comprando, e uma hora que se deu a insolvência no mercado, várias financeiras quebraram, vários bancos tiveram que vender, não é, o seu ativo para outros bancos, não é? Porque o passivo já tinha ido para água abaixo, que são os lucros ou carteira a receber, não é? E
estamos hoje nessa situação, não é? Já os Estados Unidos sanando sua economia. O Brasil se deu na Petrobras, na estatal. O Brasil ainda que é um país que investe em estatais, ninguém sabe por quê, não é? Em economias modernas não se admite estatal, não é? As economias não pode ter estatal porque o governo compreende que administrar uma nação, não é? Administrar os impostos não quer dizer que o Estado tenha que tomar o lugar da iniciativa privada e se transfigurar, né? Porque ele não é. Na Constituição, nunca o Estado pode ser patrão, nunca o Estado pode ser promotor, nunca o Estado pode ser um alicerce econômico para segmentos da sociedade. Não é? E no Brasil, ninguém sabe o motivo. Essa receita persiste e insiste em não dar certo, gera corrupção, não é? Gera déficit, por exemplo, na Previdência Social, não é? Mais do que a tecla já quebrou, não é? A tecla do P da Previdência Social ou do PS, Previdência Social, já quebrou, não é? De tanto desgastar do rombo da Previdência Social, de 50 bilhões, todo ano a mesma cantilena, todo ano aposentado insatisfeito, todo ano movimentos, não é? E tudo isso devido a um modelo econômico perverso, a um modelo econômico tributário caótico, a um modelo econômico e político, não é? E até sociocultural também atravessado, não é? Que ninguém também, não é? Nós sabemos por quê, não é? Ninguém quer mudar, ninguém tem vontade nem política, nem coragem, não é? Para mudar essa situação no país. E vamos empurrando com as medidas econômicas já surradas, desgastadas, usadas há mais de meio século no país, não é? Para mexer na economia, ou seja, maquiar a economia e depois, de acordo com ventos auspiciosos, não é? De outros países, financiamentos e outros tipos de organizações econômicas, melhorar um pouco nossa economia para depois voltar novamente ao descenso, à inflação alta, não é? As mesmas coisas que nós estamos vivendo agora. Então, um grande equívoco, não é? Que se faz aí. Vai vir greve de professores, vai vir greve de médicos, vai vir greve de caminhoneiros, vai vir greve de condutores de coletivos, não é? Vai vir greve do gari, do pessoal da limpeza pública, enfim, toda a sociedade vai se rebelar contra o quê? Não é? Contra o quê? Aí está lá o seu direito, vai ter cacetada também, não é? Porque a polícia, o Estado, o aparato do Estado que foi constituído no Brasil desde 1964, ele é um aparato de Estado repressor, não é? Opressor. Então vai reprimir tudo isso, enquanto que a discussão está na mão dos nossos políticos, está na mão do nosso judiciário, está na mão, não é, do nosso legislativo e também, obviamente, da nossa sociedade, não é? Aí você vai relembrar, mas já foi feito isso, você não está falando nada mais, nada menos do que um pacto político, não é? Entre todas as partes da sociedade, né? Os políticos, os trabalhadores, os patrões, não é? O judiciário, todas as instituições, fortalecer as instituições e unidos aí, não é? Fazer com que o país cresça novamente. Será que eu estou falando isso? Não sei, não é? Outros já tentaram, já se fez. Nós sabemos uma coisa, o país está
cansado de pacotes, não é? O país está cansado de medidas econômicas que não vão dar resultado, não é? O país vem discutindo já há muito tempo uma reforma da Previdência Social, mas uma reforma que faça realmente jus de um nome de reforma, não é? Eu não digo nem reforma, gente, porque eu não gostaria de levar um nome de ser um reformista, um defensor, não é? Não seria nem reforma, porque o país tem uma Constituição elaborada que é uma das melhores constituições do mundo, não é? Nem diria que precisaríamos de uma constituinte ou pré-constituinte, mas precisaríamos de ter um congresso, não é? Com políticos, não é? E até mesmo uma democracia participativa e mesmo um estado de plena democracia no país, para que tanto o cidadão se sinta, não é? respeitado no seu direito, quanto ele também sinta, não é? que ele tem obrigações. Não é só uma via de única mão, não é? Você chega, conversa com um cidadão, ele não confia na sua polícia, porque ele vê sua polícia corrupta, não é? Isso nunca melhora. Ele não confia no seu judiciário, porque dentro desse judiciário você tem várias focos, não é? de injustiças e de corrupção. Tá aí, ó, nós estamos com uma greve furibunda, né? em Pernambuco. Já tivemos a da Barraginha no Maranhão. Furibunda, porque quem viu as fotos, facões, né, do tamanho do meu braço, eu não sei o nome, aquelas pequenas enxadas, celulares e vários outros objetos, não é? Pontiagudos, né, como eles falam, perfurantes, armas brancas. Sabe o que é, não é? que as famílias passam, né? pai, mãe, filhos, e o que os próprios presos estão passando. Se eles não valem nada, se eles são sangue ruins, são assassinos, narcotraficantes, tudo que for, aí é outra coisa, mas todos merecem, através do julgamento, da sentença, a socio-reeducação. E isso eles não conseguem no meio desse. Não é? Tem aqui, gente, não tem o nome do juiz, mas entre campos aqui, tem um juiz que eles estão com desconfiança que ele faz parte de um complexo. Qual complexo? As cidades, municípios, não é? brasileiros, os 5.570 municípios, eles recebem aqueles que mantêm cárceres, né? Pequenas detenções, pequenos presídios, uma média de R$3.000 por cada preso, não é? Cada preso. Esses 3.000 vai a quentinha, que é alimentação, vestimenta, tudo. E isso eles estão dizendo que é um dinheiro que seiva, não é? Mão de prefeito, de juiz, até mesmo de delegados e policiais, e que eles estão sendo hiper rigorosos em sentenças, não é? Uma pessoa reclamou comigo que o seu filho teve um problema aí de droga, 3 gramas de droga, não é? Foi sentenciado a 8 anos e 6 meses de cadeia. Tá aí vai ter recurso aí na segunda instância, não é? Mas sabe quanto a família vai ter que dispor de dinheiro, não é? Para tirar essa pessoa, esse jovem aí, que ainda tem um grande futuro pela frente, não é? Da prisão. Pode ser que o que eu estou falando para vocês aqui mude, mas o princípio básico, pelo menos está na nossa lei, direitos humanos, é o da recuperação socioeducativa do preso, não é? Por isso hoje, pelo país afora, tem presídios de segurança máxima, não é? Que são para aqueles presos apenados
por muitos e muitos anos, vários crimes também insurretos, né, que promovem quebradeira, mortes. Então, gente, eu vejo assim que essa greve aqui do setor que está me fazendo a espichar esse assunto, é tudo falta de um grande ajuste, não é? No país. Talvez, ao meu ver, a minha experiência, não é, política, econômica de brasileiro, não é, que eu nunca arredei o pé deste país, é de que nós teríamos que lutar muito, não é? Se a gente não quiser que o país afunde mais ainda, não é? Mergulhe num caos, fazer uma paralisação nacional, não é? De 24 horas e colocar em xeque quem? Governos, não é? O municipal, o estadual, o federal e as instituições, não é? As câmaras municipais, legislativas, estaduais e Senado e Congresso Nacional em relação, não é, à discussão e a aspiração da sociedade brasileira como um todo, não é? Porque do jeito que vai, nós vamos ter isso. Cada dia que nós levantarmos, não é? Ou pela noite afora, nós vamos ter esses sintomas do nosso país, né? Greves, 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 greves e greves. E isso não é bom para ninguém, não é? Isso aí, pelo contrário, isso é péssimo para qualquer economia. Para uma economia saudável, uma greve, ela já é prejudicial, né? Agora você imagine para uma economia fragilizada como está a economia brasileira, não é? E vai estourar, você sabe, na mão de quem, não é? Os grandes financistas, né? Banqueiros, superatacadistas, latifundiários, enfim, grandes industriais, multinacionais, transacionais, eles passam as greves, não é? Curtindo o seu patrimônio, não é? À beira da piscina tomando suco. E o trabalhador, geralmente, ele chega à tristeza até mesmo de ver a fome rondar o seu lar, não é? O que é muito perigoso quando você pensa que a paz, não é? A organização social é que leva à geração de riqueza, não é? E que essa, em qualquer país, precisa ser dividida, não é? E até mesmo monitorada. Por isso que tem o conjunto de leis, não é? Por isso que tem o conjunto aí, dos poderes de Estado, por isso que tem as instituições que acatam essa lei e a faz, não é, cumprir, executar, que são as polícias, não é? Do dia a dia. Enfim, é uma série de coisas que vemos hoje só ir contra, não é, o menos privilegiado, não é, que seria, obviamente, a sociedade brasileira. Não é? Nem vou colocar na questão só de trabalhador, porque senão fica um negócio muito petista, né? Tipo, trabalhador ou PTBista. Não é, não. É do cidadão, não é? É do trabalhador, é do indivíduo, é da família, não é? Daquele núcleo ali que se vê todos os dias, que se encontra todos os dias, que tem que pagar às vezes aluguel ou a prestação da casa própria, do carro, enfim, tem que comprar pão, leite, não é? O arroz com feijão, a carne, a verdura, a fruta. E daquele também que produz, não é? Vende. Porque quando acaba o emprego, que já está acontecendo, não é? Com essas medidas econômicas que o doutor Joaquim Levy vem promovendo, não é? Pela política, vai
levar ao quadro de simplesmente a pessoa não tem trabalho, não tem salário, ou começa a se endividar, começa a comprar fiado quando pode. Hoje a economia brasileira não está quase permitindo isso mais, não é? São raros, e aqueles que fazem isso chega uma hora que não aguenta mais, não é? E aí é o caos. Aí sim, aí quem viveu pós-64 sabe o que eu estou falando, não é? Desse caos. E acredito que nenhuma mente um pouquinho mais arejada, né, queira isso para o seu ente querido e até para ele mesmo, não é? Pelo contrário. Então, eu estou vendo aí que se nós não tomarmos rapidamente outro tipo de reorganização do Estado brasileiro, nós vamos estar piores. Daqui a pouco nós vamos estar passando as mesmas crises da Argentina, as mesmas crises da Venezuela, não é? E olhando o crescimento do estado do país, aliás, Uruguai, não é? Chile e outras economias da América Latina que estão muito bem, obrigado, não é? Enquanto que o Brasil, que seria o exemplo, que seria o líder de todo esse continente aí, geopolítico, né, da América Latina, vamos dizer assim, mergulhado num caos, na incerteza, não é? Porque talvez não tenha homens, não tenha luminares, não é? Que possam ainda usar da verdade, da sinceridade, da justiça, não é? Cortar na própria carne, se precisar, não é? E enxergar a sociedade como um todo e promover, aí sim, não é? Essa grande paz social aí, para que haja um grande entendimento e não essa bagunça aí que gostam de alardear aí, que não é que não é uma bagunça, né? É uma expressão sem dúvida alguma, né? De pessoas reprimidas, não é? De pessoas sem condição de sobrevida, não é? Eu estava lembrando hoje, no outro jornal que eu faço aí da Rádio Comunitária, Rádio Brasil FM, agora está se você quiser também, né, está na internet aí, ó, Rádio Brasil BHFM, não é? .com.br, ok? Olha, hoje, há 15 anos atrás, mais ou menos, eu andava aqui no bairro chamado Paulo VI, né? E foi o tempo aqui que, 15 não, minto, né? 20 anos, mas é mais ou menos uns 15 anos depois que começou realmente esse desenvolvimento. Aí entrou o Patrus Ananias, não é? Na prefeitura, tal, veio o orçamento participativo, e na época eu lembro bem que estava se abrindo ainda ruas, né? Fazendo, delimitando os lugares, né? Que vai ser rua, ali, loteamento e tal, e em alguns lugares já tinham loteamentos, e que sempre, né? Parece que no Brasil é um lugar comum, né? Agora parece que está começando a querer mudar, né? Loteamento sem infraestrutura, sem o saneamento básico e tudo, né? Aí, ontem voltei, né? Conversando com uma pessoa, ela estava me falando, tá vendo ali, ó? Eu que perguntei, né? Obviamente, conjunto habitacional, Minha Casa Minha Vida, não é? Mais abaixo, um outro tipo de conjunto, onde o terreno vale 200 mil reais, não é? Aí tudo bem,
Se você for falar, nossa, o que é isso? Como que, não é? Valorizou um terreno, né? Nuzinho, e com a condição que só depois de 5 anos você vai poder construir, e construir dentro de um padrão que as casas todas vão ter que obedecer, né? Tamanho de cômodos, metragem e até mesmo design, né? De arquitetura, essas coisas todas. Aí, claro que você já imagina, vai ser para a classe média, uma classe média mais ascendente, mais alta, né? De poder aquisitivo maior. Tudo bem, né? É o que Lula preconizava, né? O que Barack Obama falou anteontem no seu discurso, né? Fortalecer a classe média norte-americana, né? Trazer mais gente para a classe média, que você subentende que é aquela que tem seu carro, que tem sua casa, né? Seus filhos estudam às vezes até em instituições particulares, né? E só que me veio uma coisa, né? Tudo bem, você valoriza bem o seu imóvel, tem todo o seu direito. Só que tem uma legislação que permite, não sei porquê, né? Alguém está ganhando com isso, eu que não sou, não é? Que você declare lá na prefeitura, vamos supor que esse terreno aí é de 200 mil reais, você declare lá 30 mil, valor venal, para você pagar o IPTU. IPTU você sabe que é uma das fontes de renda da prefeitura para investir em transporte público, saneamento básico, nos postos de saúde e outras taxas que às vezes são salgadas e injustas, né? Como pagar no cartório, né, reconhecimento de firma para você ter uma senha dentro da prefeitura, né? Um grande absurdo. E essa senha ela é gerada automaticamente aí por um programa de computador, né? Agora, se ela pode ser quebrada ou não, isso aí é outra discussão, mas que eu queria ver quem queria quebrar a senha de negócio de imposto para depois ser processado, né? E pagar multas e multas e até ir para a cadeia. Aí é que eu queria ver. Nada mais, nada menos que é um agrado para os donos de cartórios, né? Como a Dilma Rousseff fez aí também. Então tem esse peso, né? E essa medida. E isso, gente, agora, você vendo desse jeito, tudo bem. Agora eu pergunto para vocês, as classes menos, né? Ou a categoria menos favorecida que ganha 1 ou 2 salários mínimos, quando que vai poder fazer um financiamento, não é? Comprar um terreno desse, construir uma casa, vai pagar, não é? No presente e na eternidade, não é? Apesar que eu estou falando isso de brincadeira, porque existe aí um seguro de morte, né? Até quando a pessoa já está velhinha aí, falece, essas coisas tudo, tem um seguro que cobre, pelo menos a Caixa Econômica tem isso, né? Agora, isso não acontece, né? Não acontece. A Caixa, dentro dessa crise toda, não é? O governo federal, óbvio, isso aí vem por lei, aí entra a questão que eu estou discutindo, não é? Vou esclarecer para você daqui a pouco. A Caixa Econômica aumentou de 300 mil reais ou 200 e poucos mil reais de financiamento de um imóvel para 500 mil, não é? Agora sabe quanto você vai terminar de pagar. Você vai terminar de pagar por 1 milhão ou 2, não é? Ninguém sabe aí os juros, que hoje está aí, aumentou 12,25% na reunião do Copom, na taxa Selic novamente, não é? Quem tem cartão de crédito e cheque especial estourado, igual eu, já estou desesperado, né? Perdendo algumas horas de sono, não é? E o pessoal já está me ligando. Ó, juros vai ser cobrado diário aí. O seu nome vai para o SPC, não é? E eu com outras coisas aí para receber, não recebo também. Mas isso é coisa, né, bem particular. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Com isso, não é? Essa classe média aí, ou pobre brasileiro, que não pode comprar esse terreno, não é? E essa classe média que pode, se endivida para o resto da vida, não é? E às vezes perde seu imóvel igual na crise norte-americana, não é? E sustenta um sistema perverso
de financeiro, essas duas, né, vertentes, às vezes, vai para onde? Para o subúrbio, para a periferia. Né? E muitas das vezes para terrenos irregulares, muitas das vezes invasões, muitas vezes para loteamentos de municípios limítrofes, né? que se chama hoje sociologicamente de Grande Belo Horizonte ou a Grande São Paulo, né? Das metrópoles, né? que cresceram. E isso, perversamente, se não foi corrigido agora, não é? Vai criar loteamentos clandestinos, sem infraestrutura, e vai ter que ir o socorro dos nossos impostos já combalidos, não é? Mal cobrados, quando eu estava falando aí do IPTU, mal fiscalizados, não é? Que é a realidade brasileira, e terão que ser aplicados no transporte público, não é? Luz, água, até mesmo com muita luta, não é? A criação do sistema básico, não é? De saneamento para não ter maiores complicações, sem falar da rede pública de saúde, não é? E da rede pública de ensino com escolas e tudo mais, né? Postos de saúde e escolas. Então, gente, essa bolha que se criou, não é? Essa bolha imobiliária, ela não tem, não traz no seu bojo vantagem para ninguém, não é? A não ser no primeiro momento para aquele que está financiando e ganhando. Esse mercado seria mal comparado, não é? Para dar um exemplo para vocês, com aquele do open marketing, né? Você tinha a ilusão de que você pegava R$2.000, não é? E colocava no mercado aberto, né, o overnight, e de dia para noite você tinha lá uma correção de 10% nesses R$2.000, não é? Aí você achava, poxa, eu ganhei R$200 da noite para o dia. Aí muitos capitais, né, saíram da produção e foram para isso. Só que também as maquininhas dos supermercados, não é? Os atacadistas, os bancos, eles estavam fazendo a mesma coisa. Para eles pagar aqueles 10%, não é? Para você, da noite para o dia, eles estavam tirando de alguém. E esse alguém era você também. Então, você recebia com a mão e entregava com a outra. E alguém ganha aí nesse meio, né? E vai ganhar aquele, não, olha só, tem esse papel aqui, né? O IOF aí do governo, a ICMS, tem isso e aquilo outro, você tem que pagar taxas e tal. Quando você vê daquilo que você está ganhando 10%, você foi taxado em 5%. E se você não soube fazer direitinho os seus investimentos, quando você menos espera, você vai lá pegar o seu dinheiro, os seus R$2.000, está faltando 5% e você não reajustou nada dele. Fala, mas como aconteceu isso? A inflação. Mas como a inflação? O que aconteceu agora aí com as ações da Petrobras, não é? Um grupo dizendo que quem tirou dinheiro do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e aplicou nas ações da Petrobras, perdeu dinheiro. E outros dizendo que não, porque o FGTS, no ano passado, retrasado, não corrigiu pela TR, não é? Parou até de mandar o extrato para as pessoas, porque as pessoas iam ver, não é? É a mesma questão aí que eles deram o golpe aí em nós agora, né, quem é trabalhador, do PIS/PASEP, não é? E aumentou o PIS/PASEP para importação de produtos. Talvez isso até seja uma medida interessante, visto que nós precisamos, né, e grandes empresas internacionais também utilizam das
importações para entrar com produtos aqui fabricados em suas respectivas terras, né, de origem aí, seus países, né, e venha competir com nossa indústria, e nossa indústria ressentida, não investe, não melhora, não recicla e não dá a resposta à altura, não é? Então, nós temos que analisar isso. E para tudo isso, gente, eu acredito que essas medidas econômicas estão desgastadas. Esses pacotes econômicos, né? Nós precisamos de uma ampla redefinição, rediscussão, que nem deveria se chamar reforma, né? Mas a gente, a grosso modo, fala em reforma, tanto na política, como tem aí, não é, juristas e juízes, né, propondo não reeleição de vários mandatos para deputados, vereadores, deputados estaduais, né, federais, senadores, e sim, tal qual a presidência da República, talvez até mesmo um mandato, não é? Ninguém sabe por que grupos hoje políticos e econômicos detêm, não é, o poder, elitiza a coisa pública em detrimento do país inteiro, não é? E sempre auspiciosos, sempre promovendo, não é, jogadas, jogatinas, joguetes com a economia, onde eles ganham muito dinheiro, onde eles subtraem, não é? E o Estado permite essa transferência de dinheiro para fortunas nascedoras, não é? Ou até fortunas já bem estabilizadas, como são casos de Siemens, não é? Como são casos de Bombardier, empresa canadenses, né? E até mesmo das empresas francesas, chinesas e grandes grupos de laboratórios multinacionais e nacionais, não é? Empreiteiras aí que está aí agora em fevereiro vai entrar aí as denúncias, né, do Ministério Público para que eles tenham os seus respectivos julgamentos, e também vai entrar no rol aí, não é, vários políticos que vão ser denunciados, políticos de renome no Brasil, não é, que eu estava falando há pouco, que se locupletam, não é, que ganham na calada da noite com suas medidas, não é, no Congresso e suas leis. E para terminar o que eu estava falando, quando nós vamos discutir com um juiz no judiciário, não é, pessoas até expoentes, dirigentes, não é, pessoas líderes, eles pegam e falam, olha, quem faz as leis é o Congresso, são as câmaras, não é, legislativas municipais. O judiciário as executa. Mas aí fico com uma dúvida. Quando chega na hora pecuniária do salário, né, como tivemos no final do ano, os políticos votaram 7 mil de reajustes e os juízes, desembargadores, procuradores, né, da República, do município, do Estado, todos eles aceitaram, como aceitaram também o auxílio moradia de 4.350 para todos os juízes brasileiros, e pouquíssimos, talvez podemos contar até, né, fazer uma aritmética, foram a público, não é, defender essa imoralidade contra toda a sociedade brasileira, não é? Muito obrigado, saúde e paz para você e até amanhã às 9 horas. Lembrando a vocês que esse material eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, né? E o material gravado vai estar aí na Rádio Jornal de Saúde daqui a alguns minutos.